Mateus, no seu capítulo 11, a partir do verso de número 25, a Bíblia Sagrada ela diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, e instruído e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabemos que, ao olharmos este livro de Mateus, o Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, nós encontramos e nos deparamos com o capítulo de número 11, haja vista que este capítulo é um dos capítulos magnos do livro de Mateus, a qual Jesus, em tão poucas palavras, ele expressa realidades e verdades nunca antes ouvida e assim falada. Sabemos que Mateus aqui ele está falando sobre questionamentos, e por que não falar sobre, dentro desta palavra, sobre questionamentos do Evangelho de Mateus. Sabemos que entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos em Mateus, neste capítulo de número 11, o próprio Jesus trazendo uma reflexão para os discípulos que assim estavam com ele. E como se não bastasse isso, Jesus trazendo reflexão à multidão, e por que não dizer a todos os fariseus e escribas que vieram para ouvir o ensinamento de Jesus. É bem verdade que poucas passagens existem, como já disse nos 4 evangelhos, que sejam também mais importantes do que essa. Há poucos trechos bíblicos que contenham em tão poucos versículos tantas e tão preciosas verdades contidas dentro deste canon bíblico. Em primeiro lugar, nós aprendemos quão excelente é a atitude mental de ser simples e despretensiosos como uma criança, e também estar prontos a receber a instrução. Nesta oração, Jesus ele disse a Deus Pai: ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Não nos compete tentar explicar por que razão alguns recebem e creem também no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto outros assim não fazem. É bem verdade que a soberania de Deus quanto a isso se torna um mistério profundo, algo ainda a ser revelado, algo ainda a ser compreendido, algo ainda a ser entendido, de maneira que não somos capazes de sondá-la, mas temos que trazer para a nossa vida que, seja como for, há algo dentro da Bíblia que sempre vai se destacar como uma grande verdade prática, da qual jamais nós deveríamos esquecer, ou que nós não podemos jamais esquecer. O Evangelho, geralmente, ele vai estar oculto daqueles que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, achando-se na sua soberania não precisar aprender ou entender ou conhecer os mistérios profundos daquilo que Jesus ainda tem que revelar. É por isso que, ao olharmos no seu capítulo 5 e o verso 21 de Isaías,
nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O evangelho, geralmente, ele é revelado aos humildes e despretensiosos que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a compreender verdades e ensinamentos acerca da palavra, qual Cristo assim deixou para conosco e também assim deixou o seu Espírito Santo, que ele é o intérprete das Sagradas Escrituras. É por isso que nós vemos as palavras de Maria, elas estão o quê? Se cumprindo constantemente, quando nós lemos Lucas, no seu capítulo 1, verso 53, que diz: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Então é bem verdade que temos que trazer ao nosso cotidiano, à nossa vida, a questão da vigilância contra trazer a vigilância ao nosso coração concernente ao orgulho em todas as suas manifestações. Coisa alguma tende por manter um fora do céu, impedindo-o de ver a Cristo, mais do que o próprio orgulho. Enquanto imaginamos que somos alguma coisa, jamais nós seremos salvos. Jamais nós vamos alcançar o objetivo. E é por isso que nós precisamos a cada dia orar pedindo humildade a Deus e cultivarmos esta humildade em nossos corações para que possamos atrair cada vez mais, os segredos que ainda precisam ser revelados aos nossos corações. Na oração, Jesus ele fala: ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Tantas pessoas que se acham inteligentes e sábias neste mundo, com tantos diplomas, não é errado ter, e honrarias, não conseguiram abrir o entendimento para a salvação. Suas mentes jamais descobriram qual seria ou qual é o plano da salvação. Mas ao olharmos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor revelou estas coisas aos pequeninos, aos humildes, aos pobres de espírito. Aos humildes foram abertos o seu entendimento para que conhecesse o plano da salvação e revelaste e recebeste a revelação da parte de Deus. Porque o coração destes está aberto à revelação de Deus, mediante o quê? Mediante a sua humildade a se posicionar perante o Senhor. A humildade de aprender, a humildade de reconhecer, a humildade de atrair as coisas que vêm dos céus e assim cultivá-las dentro do seu ser. Quando nós lemos Mateus no seu capítulo 11, verso 5, a Bíblia vai dizer: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Enquanto os sábios e entendidos deste mundo se vangloriam no seu saber, aos humildes é revelado o Evangelho de Jesus Cristo. Ao olharmos o capítulo de número 11, nós vamos encontrar a grandiosidade de Jesus Cristo sendo revelada e mantida dentro deste capítulo. Em segundo lugar, é bem verdade que aprendemos com base nestes versículos a grandiosidade, a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifestado sobre a vida de um homem, manifestado sobre a vida de uma mulher. A linguagem de Jesus Cristo quanto a este assunto, ela se torna uma linguagem profunda, ela se torna uma linguagem maravilhosa, porque o próprio verso de número 27 deste capítulo 11, ele vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o
quiser revelar. Nós vemos aqui a perfeita união entre o Pai, entre o Filho, entre o Pai, porque só Jesus ele possuía total e completa percepção o quê? Do conhecimento de Deus. Do mesmo modo, só o Pai conhecia verdadeiramente a personalidade do Filho. Então, nesta oração, Jesus ele está dizendo, só o Filho conhece perfeitamente a Deus e só Deus conhece perfeitamente a Jesus. Mas o Evangelho, e por que não dizer, o algo mais glorioso dentro deste Evangelho, dentro desta oração de Jesus, é a última parte onde ele vai dizer, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor Jesus, ele quis revelar o Pai, ele quis revelar, o Senhor Jesus quis revelar o Pai e o Filho a mim e a você através do plano da salvação, ao qual eu e você abraçamos. Foram abertos os nossos olhos do entendimento, e a partir do momento que isto nós aceitamos e tomamos para nossas vidas, nós passamos a receber a revelação da verdade de Deus. Dentre os mais de 7 bilhões de pessoas da face da terra, você tem que entender esta verdade. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa privilegiada, porque você foi escolhida por Deus para a salvação. Quando nós olhamos João, capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Jesus, no versículo 27, fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então você tem que entender que Jesus ele tem a chave. Para ir ao céu, precisamos ir até Ele. Precisamos ir até Jesus, porque Ele é a porta. Então nós precisamos entrar por intermédio dele. Ele é o pastor das ovelhas, então precisamos ouvir a sua voz e segui-lo. Ele é o médico da alma, precisamos consultá-lo se quisermos ser curados da prática do erro. Ele é o pão da vida, precisamos nos alimentar dele. Ele é a luz, devemos andar então após ele. Ele é a fonte da vida, precisamos lavar-nos no seu sangue, se quisermos ser purificados e sermos preparados para o grande dia da sua vida. Dentro deste capítulo, nós não só encontramos os questionamentos acerca da grandiosidade de Jesus, mas nós encontramos também questionamentos acerca do pleno convite do Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, com base dentro desta passagem, nós vemos o amplo e nós vemos o pleno convite do Evangelho de Cristo. Quando nós vemos o verso de número 28, o verso 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ele se dirige àqueles que estão cansados. Jesus ele se dirige àqueles que estão sobrecarregados. Abrange multidões neste mundo cansativo por intermédio do Evangelho, por intermédio de que Jesus ele se dirige àqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo, daqueles que estão desacreditados. Então Jesus ele vai ao encontro destas pessoas. Ao olharmos sobre este ponto, sobre Jesus abranger toda esta multidão, este mundo, neste mundo cansativo, nós vemos que todos os que se sentem um peso no seu coração, todos quantos desejam tornar-se livres de alguma carga, de algum peso que outrora esteja sobre a sua vida, de alguma
carga de tristeza, de alguma carga de ansiedade, de alguma carga de remorso, todos estes estão convidados a virem até Cristo. Não importa quem seja ou que já tenham sido na vida, todos estão sendo convidados a se apresentarem perante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Olharmos a palavra, nós entendemos que eu e você, nós carregamos uma carga terrível de pecado em nossos ombros quando fomos convidados por Jesus. A nossa vida, o nosso passado, nós carregávamos um peso tão grande, mas a partir do momento que nós nos chegamos até Jesus, se cumpriu em nós o verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso encontro com Jesus fez com que tudo aquilo que estava pesado sobre as nossas vidas fossem transformados em algo leve, porque Jesus acrescentou a paz ao nosso coração, Jesus acrescentou vida sobre nós mesmos, Jesus nos acrescentou força, porque nós chegamos, nos aproximamos até Jesus. O próprio Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Então todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, temos a certeza de receber algo da sua parte, manifestada a cada vez mais sobre as nossas vidas. Então esta aproximação perante a Cristo nos fez deixar, então, perante a cruz todo o nosso fardo, todo o nosso peso, e nós reconhecemos e o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Isso aconteceu com a mulher apanhada no próprio ato, a qual do próprio ato de erro, de adultério, a qual ela foi trazida até Jesus para ser julgada. Os homens pegaram em pedras para apedrejarem, mas Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que um por um, as pessoas foram saindo e não ficou ninguém. E Jesus ele vai dizer àquela mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, não ficou ninguém. E Jesus disse, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. O fardo de pecado da mulher adúltera foi tirado e jogado fora. É perdoada por Jesus. E Jesus está dizendo, vinde a mim e eu vos aliviarei. Por quê? Porque só Cristo pode mostrar à alma o descanso de que ela precisa. A alma do homem, ela se cansa pelo sofrimento. A alma do homem ou da mulher, ela se cansa pelas tristezas, pela fraqueza da mente. Mas Jesus Cristo traz o alívio que cada um de nós precisamos. Jesus Cristo, ele traz descanso para a alma. Ele traz conforto para o coração. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela é um refrigério na vida do crente. Então, em meio a tantos sofrimentos, em tantas tristezas, em tantas coisas que têm sobrecarregado a sua vida, tenha certeza que a presença de Jesus, ela vai trazer o refrigério sobre a tua vida. Ela vai trazer o refrigério sobre a tua casa, sobre a tua família, e o nome do Senhor será glorificado. Nós olhamos um outro tópico dentro desta matéria, sobre os questionamentos do Evangelho de Mateus, e vemos que dentro deste questionamento, Jesus ele oferece um jugo suave para a vida do homem, para a vida da mulher. Se você ler o penúltimo versículo do capítulo 11, o verso de número 29 vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque todos nós carregávamos um jugo pesadíssimo de pecado, de iniquidade. E Jesus nos convida a trocar o nosso jugo de pecado pelo seu jugo. Aí o verso 30 diz, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o jugo de Jesus é levíssimo, o jugo de Jesus é fácil de carregar, mostrando para nós que não é difícil servir a Deus, não é difícil fazer a sua vontade. Assim como a plumagem de uma ave é suave, assim também são o jugo e o fardo de Jesus. A doutrina de Cristo e a vida que Ele oferece genuinamente, ela visa tão somente melhorar o estado do homem, melhorar também o estado da mulher. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo, ela tem a finalidade de ajudar-nos a carregar com êxito o jugo de Cristo. Então, nós, dentro desta lição, nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15, e a palavra de Deus vai nos dizer: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Não podemos negar que existe a cruz para ser carregada se seguirmos a Cristo. Existem provações, existem testes a serem enfrentados, existem batalhas a serem travadas, mas o consolo do Evangelho, elas ultrapassam em muito o peso da cruz. O jugo de Cristo, todos nós temos que entender que não é uma carga maior do que as penas ou são para a ave que as possui. Porque Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Então nós concluímos esta reflexão dentro deste capítulo, que quando nós abraçamos a Cristo e o seguimos, nós estamos nos apropriando cada dia mais do reino de Deus. E com isso nós vamos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos receber alívio em nossa alma das nossas opressões. E como se não bastasse receber este alívio, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Por quê? Porque Jesus é aquele que opera no nosso coração. E como se não bastasse operar no nosso coração, nós temos que entender que a sua bênção, ela é uma bênção abundante, é uma bênção gloriosa sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. Então você tem que entender que Ele está aqui. Ele está neste momento por intermédio desta palavra, simplesmente para trocar o fardo com você. Ele quer tirar este fardo pesado que está sobre a sua vida e assim trocá-lo por um fardo leve, porque Ele está aqui falando contigo por esta palavra, dizendo: eu quero te abençoar, eu quero socorrer a sua vida, quero socorrer a sua casa, quero socorrer a sua família. Tenha certeza que este momento de tristeza que está sobre a tua vida não vai durar. Tenha certeza que este momento de sofrimento na tua vida, ele não vai pendurar. Porque Deus, nesta tarde, desse dia, nesta oportunidade, Ele está tão somente a te dizer: sou socorro para a tua vida e eu estou aqui para te trazer paz ao seu coração. O verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus.